Precisamos dessas feridas e precisamos desses recantos. Isso expande nossa capacidade de empatia, expande nossa capacidade de nos conectarmos com outras pessoas. Não queremos estar completamente curados, seja lá o que isso signifique. I think you gotta have a dream. The School of Greatness. Really? Yeah. Please welcome Lewis Howes. E como as pessoas integram cura nas vidas e não apenas têm um momento de alívio? Sim, então... Eu estou perguntando muita coisa de uma vez Vamos só, né? lidar com isso. Então acho que estamos neste momento, é um renascimento psicodélico e tivemos algumas ondas disso, e estamos em uma agora. Geralmente acho isso muito esperançoso. Como psiquiatra, vejo as limitações em minha área, as limitações de como estamos abordando a saúde mental agora, e acho que temos espaço para melhorias. Os psicodélicos são esperançosos e há uma mudança de paradigma. Está dando às pessoas um tipo de trabalho. É um trabalho profundo. E pode ser uma purgação emocional, pode ser um trabalho de sombra. Cura da criança interior. Tudo isso. Alguns dos medicamentos são empáticos. Então, você pode realmente ver situações de um lugar de mais compaixão, compreensão, mais gentileza consigo mesmo. Às vezes, você pode olhar para coisas dolorosas e não erguer suas defesas e rigidamente se afastar. E o que aprenderemos, porque muitos de nós somos ingênuos ao entrar nesse espaço, é que estamos muito apegados à grande experiência. Estamos tipo, deixe-me ir fazer ayahuasca na selva ou ter Uma oficina a dose ou algo do assim. herói e ter uma grande jornada. É. E isso é uma peça do quebra-cabeça com certeza. E saímos dele pensando, bem, foi uma grande experiência, isso vai mudar claramente minha vida. Mas o trabalho está na integração. É a jornada, e estávamos brincando sobre isso. Quando voltei de 11 cerimônias no Brasil. 11? Por quanto 11 tempo? por Uma semana? São muitas cerimônias, não? Eu acho que Você costuma fazer há 2 ou muitas 3? tradições diferentes, e nesta tradição é 2 vezes ao dia, e foi pesado. Certo. Eu não sabia de nada melhor. Certo, você apenas fez o que lhe disseram para E fazer, eu voltei né? e estava contando para meu parceiro. Isso muda tudo, tudo. Eu tenho uma nova visão de mundo, tenho uma nova perspectiva, vou ser uma pessoa diferente. E foi quando adquirimos o hábito de sempre sermos muito intencionais sobre a integração. Que você tenha grande experiência, mas isso é a ponta do iceberg. Então você escreve sobre isso em um diário. Processe em terapia com seu parceiro. E temos muitos círculos comunitários de integração, onde nos reunimos com outras pessoas que estão fazendo esse trabalho. E conversamos sobre nossas experiências e recebemos feedback sobre isso. Que você precisava integrar a Sim, cura real. vamos ser muito reais imediatamente. Vamos fazer isso. A superficialidade no The Sim, School of Greatness, acho não. que para mim é uma ferida materna. Ok, não você como mãe, mas sua Não, mãe. sim, sim. E para mim, acho que isso se resume ao fato de que acho que minha mãe e minha irmã eram mais naturalmente simpáticas. Elas eram apenas compatíveis em seus temperamentos e eu era um pouco diferente. E acho que isso me informou minha vida toda. Sou simpática? Sou digna de amor? Essa é uma ferida central. Então... Você pensou que era digna de amor ao longo da vida? Você estava Sim, por baixo? sim. Você estava pensando subconscientemente nessa E isso crença? impulsiona muitos comportamentos para convencer a si mesmo e ao mundo. Veja como sou digna de amor. Mas por baixo disso, sempre há a profunda questão disso. Eu sou? Sim. Sou digno de amor? Sim. Você acha que é esse medo que a maioria Não das posso pessoas falar tem? pela maioria das pessoas. Certamente vi em muitos dos meus pacientes, mas nem todo mundo. E acho que há uma variação disso, e pelo menos para mim, que é a simpatia. E neste ponto, levo muito a sério a dignidade do amor. Fiz muita cura no geral, mas posso me sentir completamente digna de amor se alguém realmente me conhece. Mas muitas pessoas não me conhecem realmente. E nesse escalão de relacionamentos, estou tipo, sou simpática? E então, essa é uma ferida mais superficial, mas também está lá. Precisamos ser apreciados ou ser dignos do amor ou ser compreendidos por outras pessoas para nos amarmos Ah, plenamente? certamente não. E muitas vezes atrapalha. Quando estamos tentando viver nossas vidas, agradar essas pessoas, estamos recebendo essa aprovação, o que fazemos é nos trairmos sistematicamente. E isso é um grande problema. Foi o que eu fiz por 15 anos nas relações. Sim. Nunca sobre eles, era sempre sobre eu me traindo.
E por que você acha que caiu nesse padrão? Era tudo... Eu ainda tenho isso no meu telefone. Tudo minha criança interior. Meu terapeuta me fez colocar isso aqui há 1 ano atrás. Uma foto de mim mesmo. Então, provavelmente tem cerca de 5 ou 6 anos. Eu não sei se a câmera pode ver, mas eu falei sobre isso muitas vezes. O pequeno Lewis, né? Então, o trabalho com a criança interior foi realmente poderoso para mim, porque eu falei sobre isso muitas vezes. Eu fui abusado sexualmente quando eu tinha 5 anos, saí de casa aos 13, meus pais sempre... Eu não quero contar que a história é maior do que parecia, mas parecia que tinha uma ansiedade com frequência na minha casa, não tinha estabilidade de amor. E não havia um modelo de meus pais se amando plenamente, porque parecia forçado, né? Como se tivessem que estar lá por causa das crianças. E aí se divorciaram quando eu tinha 16, eu era o mais novo dos 4, então ambos eram livres e felizes. Então, como se o casamento me prendesse, sabe? Abandonando você para tentar agradar outra pessoa, desistindo do que você quer para o outro. E eu sinto que eu repeti isso subconscientemente e atraí parceiras que eu senti que eu quero curar essa relação dos meus pais, do meu próprio relacionamento e tentar consertar. Então, nesse processo de conserto, eu atraí um certo tipo de personalidade que eu não aceitava. Elas não me aceitavam, queriam me mudar, e eu me sentia estressado e ansioso porque eu não podia ser eu mesmo, sem que elas ficassem chateadas. E então eu tinha isso, e o Dr. Roman veio, o psicólogo que fala sobre narcisismo, né? Ele fala que eu atraí personalidades narcisistas porque eu era um atleta. Eu estava tão comprometido em fazer dar certo e eu estava me desafiando a fazer com que isso desse certo também. Eu tentava mudar as pessoas e conquistar a paz. E isso me deixava estressado, ansioso, eu sempre ficava frustrado e ressentido com o relacionamento e depois questionava tudo. E depois tem essa questão de muito tempo, mas tem sido uma jornada incrível integrar essa consciência. E você fala sobre ter uma experiência e depois integrar e realmente criar a partir dessas coisas. Então, para mim tem sido essa jornada que eu mencionei antes, né? Sobre ayahuasca e psicodélicos também. Eu tenho certeza de que há algum benefício, mas o que eu acho é que alguém pode realmente sentar-se à frente de outra pessoa e ter seus olhos conectados e abrir seu coração completamente. Você pode começar a realmente ser catártico e começar a curar e revelar a si mesmo, em vez de fazer uma grande experiência ou alguma purgação de algum tipo. Tenho certeza que tem um benefício nisso, mas eventualmente você tem que se sentar na frente de outra pessoa e compartilhar a vergonha. Eventualmente, eu sinto que você tem que dizer: essas são as coisas que eu estou inseguro e sinto vergonha. E se alguém realmente soubesse que eu fui abusado sexualmente quando criança, eu achava que ninguém ia me amar. Você tem que compartilhar esse medo e pensar que, as pessoas ainda me amam e me aceitam assim. E você tem que se amar independentemente do que aconteça, porque não importa se o mundo te ama e você não aprende a se amar. Então, tudo isso foi desembalar por muitos anos para mim. Tem sido estar disposto a dizer, tipo, eu assumo total responsabilidade por tudo na minha vida. E mesmo pelas coisas que eu não fui responsável, eu ainda vou dizer, como é que eu posso me beneficiar dessas coisas e assumir responsabilidade pelo resto da vida? Então tem sido uma jornada muito bonita. Mas não sei, eu não fiz ayahuasca ou esses outros medicamentos. Talvez teria sido útil, mas também eu sinto que eventualmente você tem que fazer o trabalho assustador. Não onde você está num mundo sozinho, com drogas, mas o trabalho vulnerável, real, do mundo real. Eu não sei, você já experimentou isso e tem sido terapeuta por muito tempo, então me diga. Deixe-me refletir sobre algumas coisas que você me disse. Então, uma coisa é, obrigada por compartilhar isso. Acho que quando os pais estão em tensão em seu relacionamento, mas estão colocando um rosto feliz e dizendo que está tudo bem aqui. Mas não está, você sente que não está. Eu acho que isso confunde o cérebro da criança, porque as crianças, todos os seres humanos, mas incluindo as crianças, são criaturas sociais incrivelmente sofisticadas. Elas percebem tudo. É muito confuso para a mente dizer, aqui está o que estou sentindo, mas sem a linguagem. Não temos as faculdades para articular isso como crianças.
Você sente isso, mas depois vê o rosto sorridente e isso realmente confunde a sua sensação de realidade. Você começa a confiar na sua percepção e isso é muito difícil de crescer na idade adulta, porque na infância você está tentando aprender qual é o certo e qual é o errado, o que significa tudo no mundo. E quando você sente tensão e vê um sorriso, isso confunde a sua percepção. E essas são as pessoas em quem devo confiar mais e se eles não estão numa boa relação, não estão felizes, são passivo-agressivos, eu não posso confiar neles, sou eu, você não sabe o que é, né? Sim. Acho que o meu amigo e colega Will, ele diz o mesmo. Deixe-me dizer de outra forma. Ele diz algo como: os agentes psicodélicos não são apenas agentes de cura para traumas, mas estão aqui para ajudar a tornar a espiritualidade palatável para um mundo ocidental faminto. É por isso que sou mais esperançosa em relação aos psicodélicos. Para te abrir, né? Te abrir para basicamente um senso de que talvez ainda não entendamos completamente este mundo. Algo que desafia nosso conceito de tempo, espaço e realidade material. E acho que quando se trata desse trabalho com as sombras, não é o único caminho. Eu vejo alguns dos meus pacientes acessarem um grau de liberação. É apenas difícil de conseguir em outros lugares. E acho que, de certa forma, assim como o álcool nos dá licença para dizer, eu estava louco. E no dia seguinte é como, eu nem me lembro. E é como, ok. Mas acho que os psicodélicos nos dariam permissão para realmente ir mais fundo. Eu sei que para mim, quando perdi minha mãe, eu sofri. Não tive dificuldades em mergulhar na tristeza e chorei de uma forma tão intensa. E ainda assim, quando eu entro em uma cerimônia psicodélica, é como se eu abrisse um portal e a tristeza flui 10 vezes mais do que qualquer coisa que eu pudesse liberar. Mas, Sim. Uau, Se eu isso é soubesse ótimo. uma maneira de acessar isso sem esses remédios, eu estaria totalmente a favor. Mas acho que, de certa forma, seja dando-nos permissão ou nos ajudando a acessá-lo, não tenho certeza, mas é a parte da razão pela qual eu descarto esses medicamentos. O que eu estou ouvindo você dizer é que você tem que integrar depois. Você não pode sim. apenas ter experiência e pensar que está curado Sim. ou inteiro. Sim. Você tem que integrar 10%, isso, né? 90%. 10% medicamento, o momento, mas 90% é o trabalho Sim. difícil. É engraçado porque eu me lembro de pensar depois dos primeiros 5 meses de terapia no ano passado, 1 ano de terapia, aliás, foi provavelmente o melhor presente que eu já dei a mim sim. mesmo. O melhor presente que eu podia ter me dado, porque responsabilidade emocional é uma ferramenta muito poderosa e eu acho que as pessoas não estão cientes a respeito disso. Eu fiz terapia em temporadas da vida, mas não por 1 ano inteiro. Sim. E eu tô me comprometendo com mais 1 ano porque eu quero ver... Ok, foi só 1 ano, foi acaso ou o que aconteceu, mas será que 2 anos... Eu acho que essa integração é muito importante porque eu me lembro de pensar, ok, eu continuo ou não? Aí eu pensei, cara, eu quero integrar isso. E aí, quando eu entrei no novo relacionamento mais tarde, eu me lembro de pensar, eu preciso de responsabilidade emocional, porque eu podia ter caído de volta nos padrões antigos e não continuar a integrar esses processos. E a integração aconteceu apenas quando eu pude ser corajoso, quando eu estava Sim. vivendo no medo. E foi aí que aconteceu mesmo. Quando eu senti que tinha um sentimento de ansiedade, tipo, vou repetir um padrão, e aí, eu vou ser meu pai? Sim. Em vez de voltar atrás, eu abracei essa ansiedade de certa forma e falei com 100% de honestidade e coragem. E aí, 24 horas depois, eu estava tipo, ok, eu tô mais tranquilo, em vez de ficar preso. Então tem sido constante e tenho certeza que vai haver muito mais integração esse ano também, à medida que eu me aprofundo nessa relação. Mas é um dos maiores presentes que eu me dei. Sim. Então, Sim, concordo com isso. 90% de integração. Quanto tempo alguém precisa para integrar algo até que a ansiedade desapareça? Não dou garantias que a ansiedade desapareça em 6 meses. Acho que depende. Estamos trabalhando em diferentes graus de profundidade. E isso pode nos levar a diferentes lugares. E não acho que isso siga um caminho temporal perfeito. Fiz uma cerimônia há muitos anos e posso estar no chuveiro esta semana e algum sinapse acabar de se conectar. E agora eu entendo algo. E levou 5 anos para cozinhar. Então, não acho que funcione dessa maneira. O que você acha então que impede as pessoas de curar sua mente e corpo? Bem, parte do que vamos falar neste livro
é que acho que estamos abordando isso de maneira errada na maior parte do tempo. E acho que talvez não seja algo que resolvemos em uma vida e não tenho certeza de que seja totalmente objetivo. Acho que precisamos dessas feridas e desses cantos e recantos, que realmente enriquecem nossas vidas. Ampliam nossa capacidade de empatia. Ampliam nossa capacidade de nos conectarmos com outras pessoas. Então acho que não queremos estar totalmente curados, seja lá o que for isso. Interessante. Não acho que seja objetivo. Acho maravilhoso integrar todas as partes de nós mesmos, olhar para a nossa sombra e trazer nossa vergonha à luz do dia e encontrar maneiras de nos conectarmos com outras pessoas, onde possamos nos mostrar perfeitamente autênticos, vulneráveis e ter refletido para nós: eu te vejo e ainda te aceito. Isso é terapêutico para o nosso sistema nervoso. É 100% verdade. Há 8 anos eu me abri pela primeira vez em um workshop que me fez me abrir sobre o abuso sexual. Sim. Por 25 anos eu segurei o segredo, senti vergonha. Eu tinha 5 anos quando aconteceu e quando eu comecei a ir... E quando você tem 5 anos e passa por isso, pelo menos para mim, como uma criança crescendo em Ohio, nunca se falava sobre isso. Na TV não aparecia isso, ok, você é um menino jovem, isso vai acontecer com você, aqui é o que você vai fazer. Sim. E depois, quando você chega no primário, no ensino médio, eu me lembro de ser um cara muito afetuoso. Eu colocava o braço em volta dos meus amigos de equipe, depois eles me empurravam em diferentes momentos, nem todo mundo, mas eles me empurravam, me chamavam de nomes, como se fosse errado ser afetuoso com alguém. Então eu fiquei... eu nunca vou poder compartilhar isso com meus amigos, porque se apenas eu coloco o braço em volta de um amigo, eles já zombam de mim, me chamam de nomes. Então como posso deixar eles saberem que isso aconteceu quando eu não sou nem aceito por ser brincalhão e afetuoso? Então eu segurei isso por muito tempo e quando eu finalmente falei sobre isso num workshop, eu falei sobre isso publicamente muitas vezes, finalmente falei sobre isso no workshop, eu tinha medo de contar para minha família. Lembro de pensar, ok, contei para esses estranhos no workshop de inteligência emocional e eu nunca vou vê-los de novo. Talvez veja, mas talvez não. E todos me aceitaram. Sim. Mas aí eu pensei, será que minha família vai me aceitar? E eu me lembro de falar com um amigo terapeuta na época dizendo, cara, eu tô realmente com medo de compartilhar isso com outras pessoas porque e se minha família não me aceitar mais? Como você disse, refletindo, compartilhando vergonha, tendo alguém para refletir e aceitar você. E ela falou, cara, liga para cada um deles um por um, porque eles estão em diferentes lugares. Ligue para eles e faça uma pergunta primeiro, antes de contar. E se certifique-se de se sentir confortável com a resposta. E eu pensei, qual a pergunta? Ela disse, pergunte algo que eu possa fazer ou fazer que o faria não me amar. E se eles dissessem... sim, há coisas que fariam não amar você, então talvez não conte naquele momento. Talvez esperem, mas... se eles disserem não, cara, você pode fazer o que você quiser, mas eu vou te amar. E eles vão lhe dar permissão para compartilhar isso. E eu liguei para cada um dos meus familiares, eu contei a eles, e foi a experiência mais curativa para eles receberem minha vergonha. E também o que tende a acontecer quando uma pessoa é vulnerável e que outra pessoa abre suas vulnerabilidades. Eu aprendi algo sobre cada um deles que eu não tinha ideia. Então o vínculo se conectou ainda mais forte, o que é ainda mais curativo e melhor para mim. E eu acho que isso é algo poderoso que muita gente não está disposta a fazer. E eu fui uma dessas pessoas por 25 anos. Eu não estava disposto a me revelar porque eu tinha muito medo do que as pessoas iam pensar sobre mim, se iriam me julgar, se iriam rir de mim, ou não me aceitariam, ou não me amariam, se... soubessem disso. Eu estou tentando compartilhar mais disso porque eu quero que as pessoas se abram. Elas não precisam contar para o mundo, eu faço isso numa plataforma grande, mas são relações íntimas que temos com as pessoas, os relacionamentos próximos que são os mais significativos e que a gente se esconde mais. E eu sinto que a gente tem que aprender a tornar isso mais acessível para todo mundo. Resposta em 3 partes. A primeira é que acho que a razão pela qual a estratégia é tão inteligente de abrir com existe alguma coisa que eu possa fazer que faria você não me amar? É que todo mundo vai basicamente dizer não? Claro que não. Mas se você não tivesse perguntado isso, eles poderiam ter dito, eu não posso, isso não é ok.
Ou eles poderiam recuar ou o que quer que seja. E acho que é quase uma programação neurolinguística. E acho que você está absolutamente certo de que quando você compartilha algo vulnerável, isso torna seguro para alguém compartilhar algo vulnerável. É como uma onda que nos permite nos conectarmos mais. Cria um ciclo virtuoso de vulnerabilidade e autenticidade e torna seguro sermos nós mesmos um com o outro. E com a família, para quem está ouvindo isso e pensando, ok, vou tentar isso, vou compartilhar minha vergonha com membros da família. A família é tão importante porque podemos ir para retiros de homens e compartilhar. Podemos fazer isso. Natureza e Sim. abraçar e chorar, mas e Todos depois? nós A família é regredimos mais em torno de assustadora. nossas famílias. E as pessoas dizem que seus familiares são os que apertam seus botões porque são eles que os colocaram lá. E então, geralmente, eu entro em interações familiares com a intenção de aceitação radical. E eu realmente acredito na ideia de comunicação não violenta de Marshall, de dar a alguém a oportunidade de atender às suas necessidades, dar a alguém a oportunidade de enriquecer a vida, mas não obrigá-los e sem expectativas. E então, se eu estou estou me mostrando vulnerável, aqui está um pouco da minha vergonha. Membro da minha família, você pode segurar isso e apenas balançar? E às vezes eles conseguem, e isso é incrível. Sim, Você não pode esperar que eles façam que isso. minha jornada de cura seja abreviada ou presa ali. É realmente ok, essa é a minha limitação desse relacionamento agora. E é onde essa pessoa está, e eu aceito isso. E eles podem ser capazes de aparecer mais evoluídos ou emocionalmente inteligentes em outras áreas de suas vidas. Mas não comigo por causa de toda a história. Ambos estamos regredidos em torno um do outro. Claro. Como alguém começa a liberar a vergonha, se é que é possível liberar a vergonha sem ter que contar aos outros? Sim. Então, acho que para qualquer pessoa que ainda não tenha feito a leitura obrigatória de Brené Brown, você tem que assistir à palestra TED, tem que ler os livros. Ela é a padroeira da vulnerabilidade e da vergonha e é um tesouro nacional. E precisamos saber se ela realmente tornou essa conversa tão acessível. Então, essa é a primeira etapa. Mas acho que você pode liberar muita vergonha apenas em seu próprio coração. Eu tenho memórias vergonhosas e às vezes falo em voz alta para mim mesma. As escrevo em um diário. Minha frequência cardíaca aumenta quando penso nisso, e é uma vergonha. Você fica vermelho e sente como se, isso machuca. É doloroso pensar nisso. Os humanos são tão estranhos e pensamos, não. E se você simplesmente ultrapassar essa barreira, chega ao outro lado e diz, aqui está o que aconteceu. E eu ainda sou uma pessoa inerentemente amável. Sou uma pessoa aqui no mundo, com falhas, mas fazendo o meu melhor. E isso é tudo que podemos esperar de nós mesmos e é o suficiente. E então você pode falar sobre isso. Você só quer iluminar a vergonha e, de alguma forma, ela não se mantém mais. Quanto mais eu falo sobre isso, menos isso me afeta. Sim. Quanto mais eu repercuto o meu poder de comunicar isso. Nos primeiros 6 meses em que falei sobre abuso sexual, eu falava gaguejando, eu estava suando e agora... Eu não quero normalizar como se não fosse nada, mas eu posso falar sobre isso com um senso de frequência cardíaca normal, como se estivesse falando sobre uma xícara de café, porque eu continuamente ilumino a luz sobre isso, em vez de manter em segredo na escuridão e ter medo sobre isso. Qual seria a sua maior ansiedade agora na sua vida pessoal? Este livro é um trabalho de amor e estou orgulhosa dele. Também é imperfeito. Eu escrevi como mãe, com cuidados infantis imprevisíveis e uma pandemia. Se eu fosse uma escritora em tempo integral e uma monja em um topo de montanha, eu teria feito toda essa pesquisa e entrevistas extras. E, basicamente... Mas eu acho que você tem umas 30 páginas de pesquisa no final Aquilo com citações... foi por causa do limite de palavras em um ponto. Eu sei. Mas lançar algo assim no mundo em que vivemos agora, que é hiperpolarizado, contencioso, onde temos muita conversa acontecendo na plataforma de mídia social, onde a controvérsia gera tráfego, realmente alimenta o algoritmo. E então, agora, não estou aqui para dizer que cancelar a cultura é a resposta. Acho que isso é uma conversa. E também a cultura da responsabilidade.
Há muito confronto bom que vem disso, mas é claro, nos sentimos desconectados da pessoa do outro lado e eu sou sensível. É por isso que sou psiquiatra. É por isso que estou interessada em ansiedade como um tema. Eu sinto tudo. Tenho a pele tão fina quanto o papel. É como se eu sentisse tudo isso energeticamente. E tenho minhas práticas de limpeza e tenho maneiras de processá-lo, mas eu sinto isso. E então, lançando isso no mundo, estou orgulhosa disso. E estou animada para espalhar essa mensagem. E sinto que, se ajudar algumas pessoas, fico feliz. Esse é o objetivo, mas haverá. Eu também não estou sendo conservadora no livro. Eu digo coisas controversas. Eu não coloco lá para causar ondas, mas porque acho que essas são conversas que precisamos ter. E não estou dizendo que minha abordagem é a palavra final, mas quero uma conversa matizada sobre tópicos difíceis e controversos. Isso vai incomodar algumas pessoas, e eu estou aterrorizada com a possibilidade de algumas pessoas virem até mim e dizerem, isso é prejudicial. E eu estou realmente pronta para ouvir a verdade nisso. E toda vez que alguém disser, isso é prejudicial, às vezes há uma semente de verdade nisso. Você poderia criar um contexto antes de cada coisa e dizer essa não é a única solução? Aqui está uma pesquisa que mostra isso, aqui vale a pena para as pessoas com quem trabalhei. Sim. Você não está dizendo esse é o único caminho. Talvez eu precise daquele aviso no topo de cada página. Eu conheço esse sentimento, mas eu acho que se você tiver isso, pelo menos um contexto antes de cada um dos tópicos controversos, é interessante. Eu fiz um ano de aula de oratória quando eu tinha... Foi há mais ou menos 13, 14 anos atrás. Eu tinha medo de falar na frente de mais ou menos 2 ou 3 pessoas. Eu não podia ficar em pé na frente deles, de um grupo pequeno, e falar por 1 minuto sem ficar nervoso. Eu também não podia falar num grupo grande, que eu ficava muito nervoso também. E eu conheci um palestrante profissional que me deu uma mentoria. Ele disse, você precisa se juntar aos seus Mercies e toda semana, para que você não tenha mais medo de ficar na frente das pessoas. Você vai ter um feedback positivo. Sim. E aí você pode lidar com críticas negativas também. E aí eu fiz isso. E me ajudou muito. E aí eu comecei a falar em público. E minha marca começou a crescer, eu comecei a construir audiência, comecei a receber convites para palestrar por anos em palcos grandes. Provavelmente 7 anos falando, ganhando muita grana para poder falar para audiências. Eu me lembro de ainda me sentir inseguro, nervoso, dentro de 24 horas para apresentar. Eu liguei para o meu coach na época e disse, cara, eu não sei porque eu estou nervoso ainda. Eu não devia mais estar nervoso, eu estou treinando há 1 década agora, estou fazendo isso. Esse é o meu negócio, por que eu estou nervoso? Ele disse, porque você está preocupado com o que as pessoas vão pensar de você. Você ainda está pensando, eles vão me julgar? Sim. A insegurança e o medo das opiniões está te deixando nervoso. Saiba que eles não vão te julgar, cara, porque eles vão criticar você. Saiba que você vai errar. Você não vai fazer a piada do jeito certo, você vai esquecer uma fala, você vai errar de verdade. Você precisa parar de pensar em você, você precisa focar em servir eles. Eu acho que você indo para esse lançamento pensando, eu sei que o livro não é 100% perfeito, podia ser melhorado e talvez isso e aquilo, mas se ele continuar servindo as pessoas, é isso que importa, na verdade. Eu acho que se você fizer isso, nem coloque nada em você, né? E aí vai estar pronto. Você fez isso, tá lá fora, a intenção é servir e ajudar as pessoas. Não importa o que digam sobre isso. Entende o que eu quero dizer? Isso realmente ressoa. Eu precisava disso. Sabe o que eu quero dizer? Há uma outra ressalva que eu quero colocar aqui, que é como médica. Sinto que treinamento para ser médico. Você é treinado para ser criterioso, cauteloso e pensar sobre, claro, dano. Primeiro, não causar dano, e acho que você pode jogar com segurança. Bem, isso realmente não está no cerne do livro. Acho que, de certa forma, a psiquiatria convencional como está agora está realmente causando algum dano. Este livro é realmente destinado a melhorar isso e a causar menos danos, ajudar as pessoas onde precisam, mas sempre há consequências não intencionais. E há apenas pontos disso que, se eu pudesse segurar a mão de cada leitor e ver onde eles levam algo um pouco longe demais, ou fazem um pequeno erro sutil aqui ou ali, eu diria,
Não, 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 não. Isso é realmente o que você imagina? Sim, coma bem, mas não de forma ortorréxica. Certo, é. Acho que há potencial para causar danos e é aí que realmente perco o sono. Qual a coisa mais controversa aqui? Há muitas. Então, do que você está mais ansiosa no seu livro, Sim. Anatomia da Ansiedade? Sim. Há 3 coisas. Podemos ir em qualquer direção que você quiser. Um é minha Pode atitude ir. em relação aos remédios psiquiátricos. Outro é minha atitude em relação à positividade corporal. E terceiro é incentivar as pessoas a não terem tanto medo do sol. Interessante. Acho que as pessoas vivem com muita ansiedade quando o sol está lá fora por causa de câncer de pele, rugas... Não é que o medo do câncer de O que é? pele e das rugas esteja causando ansiedade. É que a falta de sol, porque fomos tão treinados para temer o sol e passar o protetor. Acho que a falta não apenas de vitamina D, mas desses outros aspectos menos mensuráveis de como nos beneficiamos do sol está contribuindo para a nossa ansiedade. Interessante. Sim, estou aqui para dizer que podemos repensar isso um pouco. Não é dizer para ir totalmente na direção oposta. É encontrar um equilíbrio, e a pele é interessante, pois é rápida em evoluir. Basicamente, populações humanas migraram de uma área próxima ao Equador para uma área mais distante do Equador. Os genes que controlam onde a melanina em nossa pele fica rapidamente mudam, porque há um equilíbrio delicado entre a importância da vitamina D, que é realmente mais um hormônio do que uma vitamina, e o risco de câncer de pele. E a evolução não está brincando com isso. Ela sempre quer acertar o equilíbrio certo, mas a evolução, mesmo no pior dos casos, ainda não é tão rápida. Estamos em um momento em que não estamos atingindo o equilíbrio perfeito. E acho que Sendo se você extremos, tem a né? pele clara, descendente de pessoas da Irlanda do Norte e está vivendo no Equador, você deve se preocupar mais com o melanoma do que com a deficiência de vitamina D. Mas se você é afro-americano e está vivendo em Chicago, provavelmente deve se preocupar mais com a deficiência de vitamina D e tudo mais que vem junto com o sol, que não pode ser suplementado apenas com o comprimido de vitamina D do que com o melanoma. Acho que essa mensagem de temer o sol está fazendo um desserviço para muitas pessoas. Certo, e quanto à imagem corporal ou positividade corporal, onde está a ansiedade dentro Sim, disso? estamos em um momento bonito com esse movimento. Ele fala contra a cultura da dieta e toda essa toxicidade patriarcal de nos fazer entrar em guerra com nossos próprios corpos e tentar moldá-los em uma imagem que não é necessariamente apropriada para nossos corpos. E eu adoro isso. O espírito disso eu apoio totalmente, mas ainda acaba sendo essa coisa de ambos e onde oscilamos um pouco demais. E agora o que está acontecendo é uma mensagem de acolhimento e de permitir, que é: você é viciado nessa comida processada, vá se tratar. Acho que o que eu vejo na minha prática é que eu só quero que as pessoas fiquem bem. E às vezes, essa comida fácil causa uma vida difícil. E alguém pode dizer: eu abraço os princípios da positividade corporal. Eu como o que quero, não me preocupo com meu peso. Depois sofrem de síndrome dos ovários policísticos ou endometriose, ou resistência à insulina e tudo que vem junto com isso. Uma expectativa de vida reduzida e certamente um impacto na qualidade de vida. Aí que eu acho que estamos nos enganando um pouco, que tudo isso deveria ser sobre viver uma vida satisfatória. E precisamos descobrir quanto esforço colocar. E para alguns de nós que estão realmente desequilibrados, temos que colocar um esforço razoável em criar saúde física e equilíbrios suficientes para que nossa saúde física possa recuar para o fundo e apenas crie a base para a nossa vida satisfatória. Há pessoas muito engajadas com isso. E então, o preparo de refeições, a obsessão e pular refeições com amigos e se isolar socialmente, torna-se um trabalho de meio período. E é o próprio cuidado que atrapalha a vida satisfatória. Acho que no movimento de positividade corporal, é na verdade a atitude displicente de que não importa, como que quiser, que está realmente atrapalhando a vida satisfatória. Entendi. Qual foi o primeiro que você disse? O primeiro foi psicotrópicos. Remédios, é um grande ok. tópico. Então, o que eu estou ouvindo você dizer é que psicodélicos, há muita gente dizendo que psicodélicos têm benefícios no tratamento e ajudam a reduzir a ansiedade. E é engraçado, eu estava assistindo um vídeo desse youtuber popular que fumou maconha por 1 ano e decidiu parar 2 semanas atrás. Ele disse
provavelmente foi a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida. Sim. Eu tive abstinência só de maconha, não é Sim. uma, Sim. uma droga forte, Certo. que é muito difícil de largar, heroína ou algo assim. Mas ele disse, cara, eu tô muito mais irritável do que nunca. Ele disse, eu tô pedindo desculpa a todos os amigos, me perdoe, eu tô muito irritado, mal-humorado. Não sei quanto tempo mais vai durar, mas passaram 2 ou 3 semanas. Sim. Ele disse, cara, eu tô me sentindo uma bagunça. Eu fiquei pensando, então, qual é o equilíbrio? Existem outras maneiras de chegar a esse estado sem precisar dessas coisas? Porque então elas podem se tornar viciantes e você pode precisar Sim. o tempo inteiro. Sim. Isso tá me dando alívio, eu vou continuar. A cannabis em si é realmente complicada, porque não há abordagem que sirva para todos. Eu vejo pessoas que se aprofundam na vida com ela. Elas se tornam mais atentas, trazem intenção para ela, a tornam sagrada. É raro, geralmente é 1 vez por semana ou menos, e para alguns dos meus pacientes, ela permitiu que eles passassem por cólicas menstruais sem tomar outros medicamentos. Então, pode ser o melhor auxiliar para o sono e pode prevenir alguns problemas. Se você acabar significando que você não bebe tanto, talvez haja menos mortes no trânsito ou menos violência doméstica. Então, tem seu lugar, mas tendo a pensar que qualquer pessoa que fuma diariamente não está sendo servida pela cannabis. E acaba nos amortecendo e nos tirando da vida. E então eu vejo isso impactando a felicidade e os níveis de ansiedade. E é difícil de parar. Não é da mesma forma que a heroína, mas tem uma maneira de insidiosamente se instalar. E esta videira que cresce em torno de nossa vida, e então é difícil de nos extrairmos dela. Incentivo a todos a serem realmente intencionais sobre como você chega a essa substância. Isso está te levando mais profundamente em sua experiência? E qual a causa da maioria das pessoas precisarem tomar alguma coisa? Qual é a raiz do porquê alguém chegou no ponto de preciso tomar algo para me Sim. sentir melhor? Como podem simplesmente chegar até esse lugar Eu e se acho sentir que os melhor? seres humanos têm certas necessidades humanas fundamentais. Elas não são de alta tecnologia, mas não são como nossa vida moderna é estruturada. Temos necessidade de conexão e comunidade. Acho que temos necessidade de natureza. Acho que temos algum grau de necessidade de significado e propósito em nossas vidas. E isso pode assumir a forma de espiritualidade, não precisa ser. E acho que precisamos ser nutridos, e isso tem tantas dimensões diferentes. Nós precisamos de água boa, precisamos do que obtemos do sol. E assim, eu acho que vivemos agora. É álcool, mídias sociais, dispositivos eletrônicos, é isolamento social. E somos abelhas operárias em condições de trabalho desumanas. Não só estamos tendo essas necessidades atendidas, mas também estamos sendo agredidos por todas essas coisas que deixam nosso sistema nervoso totalmente assustado. É compreensível que estejamos procurando por algo. Isso nos dá aquela sensação original de conexão e segurança. Eu sempre penso na amamentação. Acho que grande parte da dependência é como se sentir um bebê amamentando nos braços da mãe, recebendo aquele pequeno impulso de opiáceos que realmente acontece no leite materno, sentindo-se seguro, protegido e amado. Muitos estão tentando voltar a essa sensação. É. Uma abordagem holística, por isso que você está falando sobre isso. Atrelada à psiquiatria, né? Sim. Não abordagem tradicional, mas holística. Qual a diferença entre o que você chama de ansiedade verdadeira e falsa? Sim, no meu treinamento foi o DSM, o Manual Diagnóstico e Estático. E é como? Aqui estão os diagnósticos. É o transtorno de ansiedade generalizada? É o transtorno do pânico com ou sem agorafobia? E na medicina você pensa, como isso muda o tratamento? E percebi que essa categorização e classificação não muda o meu tratamento na abordagem de saúde mental e ansiedade em particular. É realmente projetado para controlar o acesso, é um pouco para persuadi-lo. Talvez, se for um ataque de pânico, você recorra a TCC. Se for transtorno de ansiedade generalizada e você atender ao critério, tiver sintomas suficientes para se qualificar para um diagnóstico de ansiedade clínica, então você desbloqueou a medicação.
E como não estou prescrevendo muita medicação, não tenho necessidade de controlar o acesso. Se alguém me diz que tem essa experiência objetiva de ansiedade, há nosso diagnóstico para o futuro previsível. E não há nada que eu precise limitar, pois não há risco em nada que vou estar recomendando. E tenho a classificação de ansiedade falsa e ansiedade verdadeira. A ansiedade falsa é a nossa ansiedade evitável, desnecessária e previsível. O termo falsa pode ser provocativo para algumas pessoas, pois parece invalidante. E o sofrimento e a experiência disso não são menos reais, mas falsa fala sobre o fato de que há um caminho que é relativamente simples para sair. E isso tem a ver com as formas como nosso corpo físico sai do equilíbrio, seja devido àquela queda de açúcar no sangue, inflamação ou privação crônica de sono, deficiência de micronutrientes. Talvez estejamos bebendo muito café ou tomando álcool todos os dias, e podemos falar sobre a neurociência disso. Que você, ok, corte café, durma 8 horas por noite, faça isso, você vai ter menos Nós ansiedade, evitamos muita ansiedade dessa forma. Então, nós nos colocamos nessa resposta de estresse, e é algo muito mundano. Essa resposta de estresse parece sinônimo de ansiedade e pânico. Acho que a ansiedade falsa é algo para se ter em conta. Fazer um inventário de todas as maneiras pelas quais você pode estar saindo fisicamente do equilíbrio. Veja o que você pode fazer para mudar gentilmente as coisas de volta para o equilíbrio e sair disso com menos ansiedade. O que resta depois de realmente cuidar de muita dessa ansiedade falsa é nossa ansiedade verdadeira, e isso é uma ansiedade com propósito, e não é algo para medicar. É algo para realmente desacelerar, abraçar e honrar. E... Quais são algumas das principais ansiedades reais que as pessoas passam? Sim, cada pessoa é um pouco diferente. Para algumas pessoas, é mais como uma comunicação do corpo, do nosso conhecimento interno que está nos dizendo que algo realmente não está certo aqui. E isso pode estar relacionado a um relacionamento, trabalho, ou até mesmo com o mundo ao nosso redor. Algumas pessoas sentem uma verdadeira ansiedade em uma escala global. Pessoas cuja missão de vida está relacionada à mudança climática ou a outras causas. Qualquer um desses grandes problemas que precisamos de mais pessoas gritando aos quatro ventos. Precisamos fazer mudanças aqui, e a verdadeira ansiedade de algumas pessoas simplesmente indica que elas precisam ligar para a avó com mais frequência. É realmente apenas algo para desacelerar e ouvir. E é apenas, olhe para este problema. A ansiedade em si não é o problema ali. É realmente apenas o corpo levantando um sinalizador e dizendo, por favor, desacelere e dê uma olhada nisso. Uma vez que ouvimos, honramos a mensagem e tomamos algumas medidas. Você diria que existe um modelo para descobrir que tipo de ansiedade você tem ou como saber de onde ela está vindo? Eu sempre digo para começar com o mais fácil primeiro. Comece com a falsa ansiedade e descubra onde você está fora de equilíbrio. Fazer um inventário, ok, eu tô dormindo 4 horas por noite, Sim. bebendo 5 xícaras de café por dia. Algo para olhar. Seja lá o que for, eu como alimentos processados o dia Exato, inteiro, você começa a exato. fazer esse inventário. Ok, vou tomar uma xícara de café, vou dormir 7, 8 horas por dia. Sim. E aí ver como se sente uma semana depois fazendo essas coisas. Sim. E também fazendo ansiedade, inventariando o trem da ansiedade. Como você inventaria isso quando se trata de mais de intuição, Sim. do conhecimento interno? É mais complicado. É complicado, né? Se você tá tão ansioso, pode ser alto para ouvir isso, Sim. né? Os psicodélicos têm um papel É. nisso, mas nem sempre precisa ser isso. Mas qualquer coisa que nos permita trazer reverência ao ato de que estou diminuindo a velocidade. Estou ouvindo o que está vivo em mim, no meu coração, no meu inconsciente. E, basicamente, estou realmente explorando isso e estou aberto a essa mensagem. E em nossas vidas diárias, a maioria de nós passa por cima disso. Algumas pessoas têm uma prática de diário ou uma prática de meditação, mas precisamos diminuir a velocidade e ouvir. Acho que é mais difícil fazer uma fórmula para isso, porque somos todos um pouco diferentes. Este é o nosso sistema capitalista, onde o tempo é a mercadoria.
Estamos apenas trabalhando, e isso não é compatível com ter um bom relacionamento com nossa verdadeira ansiedade. Então você tem 12 anos de formada, é psiquiatra por 10 anos. Sim. O que você diria que são as 3 maiores lições que aprendeu nos últimos, acho que mais de 20 anos estudando para fazer esse trabalho? Uau! É a ligação mais importante. É a humildade. É nunca se tornar dogmático. E aprendi essa lição tantas vezes. O que quer dizer com Qualquer momento em isso? que eu fico confiante, tipo, ok, eu entendi. Eu abordo a psiquiatria com uma abordagem de desenvolvimento funcional. E então eu terei um paciente cuja experiência simplesmente me derruba. O que você compartilhou Sim, não tinha que ser a funcionou, né? abordagem oposta. Então acho que isso aconteceu 50 vezes até eu chegar à conclusão de que, sem dogmas aqui, sempre aborde cada paciente como se fosse um experimento completamente novo. E há aprendizados que eu trago. É individual a experiência de cada um. Ok, é um. Vamos chamar isso de processo de desaprender a má educação do meu treinamento convencional. E sou realmente grata ao meu treinamento convencional. Sou grata por ser uma mecânica que entende quando levanta o capô do corpo. Eu sei o que é tudo e como funciona. Como funciona? Eu queria essa educação. Eu sabia desde criança. Queria entender o corpo porque queria ser capaz de consertar meu próprio carro, basicamente. E agora conserto carros de outras pessoas. Eu amo isso. Acho um trabalho satisfatório, mas precisei desaprender certas coisas. Um dia eu estava na sala de cirurgia e estávamos fazendo uma apendicectomia. Era uma cirurgia de algumas horas e eu estava pensando, esse cara não fez nada além de apendicectomias e remoção de vesícula biliar das pessoas nos últimos 15 anos de sua vida. Provavelmente pensou nisso. Então eu disse, por que você acha que as pessoas têm apendicite? E a resposta dele foi, não perguntamos o porquê, apenas cortamos. E eu pensei, tudo que faço é perguntar o porquê. É tudo que me interessa, por quê, como... Porque é essa a ideia de ir contra a corrente. Em vez de apenas tirar as pessoas do rio, quem estás jogando? O que está acontecendo aqui? Acredito que o corpo geralmente funciona. As articulações do joelho não são muito bem projetadas, mas na maioria das vezes o corpo é bem projetado. Eu sinto que as coisas não precisam acontecer. Elas estão acontecendo por uma predisposição genética, um gatilho ambiental, e então aqui estamos. Eu percebi que a medicina convencional não está tão interessada no porquê. E foi por isso que eu realmente não me encaixei nesse modelo. A medicina funcional para mim foi incrível. Eu percebi que, sim, você quer resolver a causa raiz em vez de suprimir os sintomas. E agora me parece loucura a ideia de abordar um problema pensando, bem, vamos suprimir esse sintoma e depois o problema está resolvido. De jeito nenhum. A azia é um bom exemplo. Na medicina convencional, eles te dão antiácido. Vamos dizer que vamos apenas fazer menos ácido no estômago, e então não vai subir pelo esôfago e não vai queimar, e o problema está resolvido. Só não como os alimentos ruins que estão causando isso, né? A azia em particular é interessante porque não só isso, não resolve a causa raiz, e em alguns casos, isso contribui. A azia geralmente se deve a algum grau de aumento da pressão intraabdominal. Você está grávida? Está obeso? Esses são motivos pelos quais você pode estar com o movimento de empurrar para cima. Mas, às vezes, é algo chamado de SIBO, crescimento excessivo de bactérias no intestino delgado. Tomar antiácidos suprime nosso ácido estomacal. Ele é realmente muito importante para lidar com as bactérias que ingerimos e para entrar no corpo. Então, se você mata isso afeta você, Você na agravou o verdade. problema original. E assim a medicina funcional está perguntando, porque o ácido está entrando no esôfago, pressão abdominal aumentada. E por que não abordamos isso na raiz, em vez de suprimir o sintoma e potencialmente até mesmo agravar o problema original? Ok, então essa foi a segunda. Qual a terceira? O que estamos listando agora? Essas foram as 3 maiores coisas que você aprendeu em 20 anos de Sim, escola. uma terceira lição. Tem algo borbulhando na minha mente agora sobre o amor, mas não tenho certeza qual é a resposta. Mas acho que quando me inscrevi para ingressar no Centro de Psicanálise de Colômbia, amo meus pacientes, o que na psiquiatria é um grande não.
E então são limites. Limites profissionais, neutros e todas essas coisas. Então, isso não caiu bem. Não foi bem recebido. Mas agora eu percebo que esse trabalho que faço é sagrado. E quando tenho um relacionamento com o paciente, eles importam para mim. Eu importo para eles. É um relacionamento real em ambas as nossas vidas. Ele segue um contrato diferente do que outros relacionamentos. Não é familiar, não é uma amizade. É um tipo diferente. É totalmente sagrado. E é apenas comparecer a isso, cada vez mais, trazendo a máxima integridade meticulosa para isso. E apenas honrando completamente que alguém está confiando. E isso às vezes é pesado porque, primeiro, não faz mal e você quer ajudar. E às vezes está mexendo em territórios desconhecidos e áreas cinzentas. E as pessoas estão compartilhando coisas com você que nunca Sim, compartilharam é uma com honra. ninguém, né? Até com maridos, família, contando coisas que nunca contaram a ninguém. Eu considero isso muito sagrado. É loucura. Sim, eles realmente importam para mim. E ousaria dizer que amo meus pacientes. E isso é parte do que torna meu trabalho gratificante. Eu sinto que quando você traz amor para uma sessão como terapeuta, você permite que o ambiente de cura ocorra com mais rapidez, eu acho. Sim. Como se fosse um clima clínico, não mostrando Sim. tanto amor, mesmo que a energia Sim. que você quer sentir em relação a alguém Sim. que te escuta e faz perguntas. Então, eu sinto que é quase uma responsabilidade fazer com que alguém se cure mais rápido, abrindo seu coração para ser curioso sobre isso, ou talvez não os amando, mas tendo amor por eles de alguma forma. Eu acho isso muito perspicaz. E o que eu realmente acredito é estar fazendo em uma sessão com o paciente, como se houvesse duas camadas. E lá em cima, estamos conversando, blá, blá, blá. Aqui está o que está em minha mente. O que eu penso sobre isso? Aqui está a solução da medicina funcional para isso. Mas isso é uma distração. Você tem que entrar no Está coração. por né? baixo. Há uma troca de energia acontecendo aqui embaixo, onde eu brinco dizendo que é como bruxaria. Mas, basicamente, estou tentando estar em uma vibração de amor. Porque é uma vibração mais curativa, mas também eu estou canalizando algo que é muito maior do que eu. E acho que isso se encaixa na categoria de humildade. Mas, basicamente, não acho que estou fazendo tanto assim. Acho que aprendi a fazer de mim mesma um canal ou um portal para energias muito poderosas no universo, que passam por mim e ajudam a curar meus pacientes. E talvez eu direcione essa energia um pouco. E isso é algo que eu ainda sou relativamente novata, mas é realmente o que eu vim fazer acima de tudo. Como você lida com a ansiedade de falar com um monte de gente que está estressada, lidando com dor, 3, Sim. 4, 5, 7 clientes por dia, ou quanto seja. Como você faz para não trazer consigo essa dor, esse estresse, essa ansiedade? Sim, isso é o que está tão errado com o nosso sistema médico moderno, onde o médico é um provedor e os pacientes estão vindo em uma esteira. E é só ver um paciente, processá-lo e prescrever remédios. E o que eu percebi é que para fazer esse trabalho bem, eu não estou vendo 7 ou 8 pacientes por dia. Estou vendo 2, 3 e depois há uma grande reagrupação energética. Eu preciso redefinir minha energia para aparecer 100% para a próxima pessoa. Para a próxima pessoa, Sim. para o seu filho, marido, amigos, Totalmente. família. É muito ineficiente, mas é a única maneira que conheço de fazer bem. Eu sinto que seria tão interessante ser um terapeuta, especialmente se você é muito empático, porque você dá seu coração e alma inteiramente à pessoa por quanto tempo você está Sim. com ela. E é difícil compartilhar e apenas mudar imediatamente para a próxima coisa, 5 minutos depois, tipo, vamos para a próxima, alguém Sim. acabou de me contar esse trauma todo. E tipo, vamos lá, compartimentalizar. Sim. O que acontece quando a gente compartimentaliza coisas na vida no geral e a gente não permite que elas saiam e fluam? Eu adoro a maneira como a medicina chinesa pensa sobre essas coisas. Eles realmente entendem que é essa rede interconectada e há energia fluindo entre eles. E é tipo, ti fluindo. Se você empurrar o trauma como um monte de lixo em um armário, então feche a porta e empurre tudo lá dentro. Ele cria esse bloqueio no fluxo de energia. Quando o seu ti está fluindo e bate no bloqueio, é como o que estamos fazendo aqui. E essa é a estagnação cria dor,
cria sintomas, doenças. Em qualquer lugar que tenhamos esse bloqueio, precisamos trabalhar para remover ele. Acho que a compartimentalização pode ser útil em circunstâncias discretas a curto prazo. Em geral, precisamos integrar e deixar tudo interconectado. Interessante. Então você pode precisar compartimentalizar para a próxima coisa durante o dia, mas você precisa aprender a deixar fluir de alguma forma, né? Acho que sim. O que você acha que as pessoas deviam estar pensando se perceberem algum tipo de dor, de ansiedade? Talvez para mim eu tinha palpitações cardíacas às vezes, a ansiedade fervia em dor física no meu peito, na minha garganta, quando eu não sabia o que estava por fora da integridade ou fora do alinhamento com o que eu queria, com a minha visão, principalmente em relacionamentos. E me abandonando era provavelmente a coisa mais importante. Quando eu me abandonava repetidamente, praticamente diariamente, para tentar agradar outra pessoa, eu sentia dor, eu sentia ansiedade no meu peito, na minha garganta se contraindo. Se alguém estiver sentindo ansioso, quais seriam as 3 primeiras coisas que elas podem fazer do ponto de vista holístico para começar a se curar? Uma resposta rápida de 50 partes para isso. Acho que me lembra do que você estava falando antes com a sua casa de infância. E acho que qualquer criança, seja com trauma, divórcio, em qualquer lugar onde você intuiu como uma criança. Esta é uma casa de cartas que pode desabar e minha sobrevivência estaria em jogo. Ou você simplesmente se importa com o bem-estar das outras pessoas. Você descobriu como estar extremamente atento às necessidades dos outros e, basicamente, garantir que você não seja a fonte do problema. Você não tem permissão para ser a fonte do problema. Não tem permissão para ter seus colapsos. Você é a fonte da solução e mantém as coisas calmas e simplesmente se auto-sabota para que eles possam sobreviver. Que, por sua vez, você possa sobreviver, para que você não perca esse fogo fundamental, sua confiança básica e segurança no mundo. Isso é uma estratégia de enfrentamento razoável. Você não está culpando as crianças por descobrir isso. Acho que é realmente esperto. Mas então, na idade adulta, precisamos descobrir. Isso foi adaptativo na época, agora não é mais. Acho que não há como eu ouvir você descrevendo dessa maneira e não pensar em chakras. Esses são vórtices de energia em nosso corpo. 7 Sim, chakras, eu penso né? sobre isso. Acho que está correto, são 7. Isso tem a ver com falar a nossa verdade e tem a ver com amor. E acho que a compaixão também. Tudo. E amor próprio. E acho que trazendo Marshall novamente, ele tem esse paradigma de verdadeiro sim e verdadeiro não, onde vamos passando pela vida e esbarramos em alguém e eles dizem: "Ei, não te vejo há 15 anos, vamos tomar um café na próxima quinta." E o que você sente instantaneamente é: "Oh Deus, estou ocupado, estou sobrecarregado." Qualquer tempo livre que tiver, quero dedicar à minha própria cura e passar tempo com a minha filha. Isso é o que passa pela sua mente, mas sua boca diz: "Ok, ótimo, Certo, vamos fazer ótimo. isso." Vou ver se a gente consegue fazer acontecer. No seu bairro ou no meu? Estamos dando o nosso falso sim o tempo todo. E o mundo nos condiciona Caramba. assim. Então, especialmente mulheres e filhos de trauma, somos constantemente condicionados a agradar as pessoas, a não decepcioná-las. E assim, dizemos sim. Para ser altruísta sim. E o sempre. egoísmo é um conceito interessante de desempacotar, mas basicamente estamos dando o nosso falso sim. E toda vez que fazemos isso, não termina bem. Ou nós adiamos no último minuto, ou ficamos muito estressados. Ou eu adoro aquele em que vamos, mas ressentimos a outra pessoa que se você já esteve como... Mas você é a única que vai, você é o único. Sim. Tá ressentindo a si mesmo e outra pessoa. E então, se você estivesse do outro lado, não gostaria que alguém dissesse sim para você e depois o ressentisse por isso. Não é legal. E o que é mais importante, silenciamos sistematicamente nossa verdade. É uma pequena traição do eu toda vez. Então, obtemos desequilíbrio no chakra da garganta por causa disso, porque silenciamos a nossa verdade. E quando não falamos a nossa verdade em alguma forma, coisas estranhas acontecem no chakra da garganta. E acho que você está dizendo em seu relacionamento. Parecia que alguém estava me estrangulando. Sim. Em momentos diferentes e nenhuma dessas parceiras era uma pessoa ruim, eram pessoas e eu escolhi me silenciar a respeito disso, então eu não culpo ninguém a respeito disso. Você aprendeu a se silenciar porque foi uma adaptação na infância. Pois Agora é. você está se movendo.
É louco. Ok, então isso foi parte da explicação do processo de aprendizado para a cura. Tinha mais uma coisa que você queria compartilhar? Ou... Me lembre a maneira como você falou. Quais são as primeiras coisas que as pessoas devem fazer se estiverem sentindo estresse, dor Sim. e que querem começar a se curar? Sim, então vamos direto ao ponto. Eu acho que qualquer pessoa que esteja lutando com ansiedade deve começar com as emoções falsas e perceber como você lida com a cafeína. Não é uma dica popular, não faço muitos amigos com essa sugestão, e o nosso único amigo verdadeiro no mundo. Ela não é inerentemente ruim. O café tem antioxidantes, magnésio. Ele está associado ao menor risco de diabetes tipo 2, Parkinson e suicídio. Não é inerentemente ruim, mas a bioindividualidade, somos todos diferentes. Algumas pessoas são metabolizadores rápidos e podem tomar um expresso e ir direto para a cama. E alguns de nós, como eu, são metabolizadores lentos. Se eu tomar café de manhã, não durmo por uma semana. Se conheça mesmo que o mundo diga que café é ótimo. Se você é sensível e isso te deixa trêmulo e propenso a se descontrolar quando algo estressante acontece, a vida sempre vai apresentar um fator de estresse. Então, talvez não seja a substância certa para você. Um aviso, nunca pare bruscamente. Diminua a dose gradualmente, porque é uma droga real com uma retirada real. Quando se trata de café, nos sentimos tão bem quando bebemos café porque é o antídoto para a própria retirada. Ele ganha crédito por nos aliviar de um estado que ele criou originalmente. Interessante. E então nós apenas lembramos disso enquanto celebramos e exaltamos o café. Mas é como se ele dissesse, rei do mundo. Mas é como se dissesse, sim, eu criei o problema em si. A glicemia é uma grande coisa para se olhar. Muitos de nós estamos em uma montanha-russa de glicemia, porque nossa dieta é composta por carboidratos refinados e bebidas de café, que são, na verdade, milkshakes. Pães, bolos o dia todo. Sim, então nossa glicemia aumenta e nosso corpo vai atrás disso com insulina, e depois despenca. E nosso corpo tem um sistema de controles e equilíbrios para lidar com essa queda de glicemia. Nós liberamos cortisol e adrenalina. Ele se comunica com o fígado para quebrar nossas reservas de glicogênio ou amido que ele mantém lá, que restaura a glicemia normal, salva o dia, e isso é ótimo. Mas um efeito colateral disso é que foi um incêndio de alarme no corpo. Então, estamos em uma resposta de estresse, e isso pode se sentir sinônimo de ansiedade e pânico, sentir-se facilmente sobrecarregado, ou, quando você está dormindo, acordar durante o meio da noite. Manter a glicemia estável é uma mudança profunda que você pode fazer. E a solução definitiva é seguir uma dieta que estabiliza a glicemia. A reeducação do metabolismo com coisas como o jejum intermitente. Você pode fazer algo como uma colher de manteiga de amêndoa, ou manteiga clarificada, ou óleo de coco, ou apenas um punhado de nozes em intervalos regulares apenas para lhe dar uma rede de segurança de glicemia. Álcool. Ninguém gosta dessa conversa, mas é interessante como funciona. Ele nos dá uma onda de GABA, que é um neurotransmissor. Não estamos falando o suficiente sobre isso. Falamos sobre serotonina. E todo mundo sabe disso. Mas o GABA é o neurotransmissor inibitório primário em nosso sistema nervoso central. E é aquele que nos diz que vai ficar tudo bem. Há muito na vida moderna que é um ataque ao nosso GABA, desde o álcool e benzodiazepínicos, como Xanax e Clonopin. E até o fato de que quando temos disbiose em nosso intestino e perdemos algumas das bactérias benéficas, podemos perder certas espécies bacterióides que nos ajudam a produzir GABA. Então pode ser que nem tenhamos as bactérias intestinais para ter GABA suficiente em nossos corpos para nos sentirmos calmos. O álcool nos dá um aumento de GABA, e então nosso corpo não se importa se estamos relaxados ou não, só quer que sobrevivamos. Então... Quão ruim é o álcool na ansiedade? Acho que é ótimo por algumas horas, e depois é realmente destrutivo. E então, estou aqui para dizer que não há dogma. E sempre é o ato de amor próprio radical. Mas acho que a maioria de nós se beneficia de pelo menos estar informado sobre o que está acontecendo fisiologicamente. Fisiologicamente, o que está acontecendo com o álcool é que nosso corpo vê aquele relaxamento e pensa que isso nos coloca em risco de não estarmos em alertas, vigilantes ou cautelosos se uma ameaça ocorrer. Se um leopardo aparecer na esquina, estaremos muito bêbados para nos importarmos. Ele pensa que deve restaurar a homeostase e converte aquele GABA em um neurotransmissor chamado glutamato,
que é excitatório. E é por isso que depois de tomar algumas bebidas, na segunda metade da noite você está se virando na cama, não está dormindo bem, está irritado no dia seguinte. É o efeito do glutamato, então vale a pena pelo menos saber disso. E sempre que estiver decidindo se deve ou não tomar uma bebida, então tome essa decisão conscientemente a partir de um lugar de amor próprio. Às vezes, o ato de amor próprio é dizer, não vou beber hoje à noite. Vai em frente. E então, digamos que há muitas coisas que podemos fazer, mas a nutrição é uma grande questão. E isso envolve uma conversa inteira sobre como encontrar esse equilíbrio. Mas agora temos uma conversa sobre nutrição muito focada no que não podemos comer, como glúten, laticínios e açúcar. E você sabia sobre os óleos vegetais industrialmente processados? Eles são uma fonte oculta de inflamação e eu estou totalmente a favor dessa conversa, mas também precisamos nos concentrar em nutrir profundamente nossos corpos. Nós precisamos comer como nossas bisavós comiam, onde havia uma compreensão do equilíbrio e densidade de nutrientes e de como obter gorduras saudáveis suficiente e micronutrientes como B12 e folato. Se você quiser curar sua ansiedade, é realmente sobre como você pode dar ao seu corpo essa nutrição suculenta. Com certeza, a gente já teve especialistas de som Sim, aqui. sim. Amo esse radical de amor próprio. Também há um livro que se chama Honestidade Radical. Não tenho certeza se era de terapeuta, mas ser radicalmente honesto consigo e com as outras pessoas pode causar um momento de estresse ou decepção, talvez, mas no geral você vai se sentir orgulhoso e vai poder ser honesto. É interessante, quando eu comecei a namorar minha namorada, depois de alguns meses de sair e namorar, eu disse a ela, eu sempre vou ser honesto com você e você não vai gostar disso. E eu disse isso em todos os relacionamentos anteriores, mas nenhuma delas foi capaz de lidar com essa honestidade. E eu disse, eu não sei se você vai conseguir lidar com isso, porque eu vi um padrão onde ninguém foi capaz de fazer isso. Você não vai gostar do que eu tenho a dizer, você não vai gostar das coisas em que eu acredito. Pode haver algumas coisas que não goste. Então, quando ela me perguntava certas coisas sobre relacionamentos no futuro, no que você acredita, nisso e aquilo, eu dizia, você quer que eu fale a verdade? Porque talvez você não goste. E ela disse sim. E ela foi capaz de aceitar a verdade, o que me faz confiar nela para poder sempre estar num processo de poder falar a verdade em todas as situações em que a gente passa junto. E dessa forma eu sinto que eu não estou me abandonando, eu não estou abandonando a versão que eu quero de mim. Eu estou treinando a mim mesmo para poder falar a verdade. Mas por que é difícil para as pessoas falarem a verdade? Bem, deixe-me recuar um pouquinho. Eu não tenho todas as respostas sobre isso, mas eu sempre vejo isso em termos da tradição do yoga, onde há os yamas e os niyamas. Há essa ideia de satya, mas então há também a rainsa, não prejudicar. Não prejudicar. Não prejudicar. E eu realmente penso nisso como aqueles dois sempre precisam ser. Você nunca vai completamente para um sem uma dose do outro. Claro, tendo algum contexto, quando você está falando a verdade, não tentando ser, não dizendo que você é ruim ou algo assim, mas aqui está a minha verdade, sendo delicado em certas coisas, mas sendo honesto consigo. Eu acho que parte do desafio da honestidade é quando os objetivos não estão alinhados. E a parte do que estamos jogando, às vezes sem perceber, é que eu quero alcançar meu objetivo. E para chegar lá, eu preciso que você continue acreditando nessa coisa que não é completamente verdadeira. E em um relacionamento, eu não quero fazer suposições, mas algo que surge com frequência é que alguém quer se casar com a outra pessoa. E se eles soubessem que não é assim, não estaríamos caminhando para isso. E talvez isso seja um custo de oportunidade. E eles sairiam e começariam de novo com outra pessoa. E essa pessoa está tipo, eu não faço ideia se isso está indo em direção ao casamento. Eu simplesmente não sei. Mas, de certa forma, você quase tem que manter essa mentira por omissão. Porque seu objetivo talvez é como? Sim. Bem, eu não sei, mas quero continuar descobrindo. Acho que fica tão complicado, mas é algo que eu não dominei. Gosto do que Eckhart Tolle tem a dizer sobre como o ego realmente resiste à honestidade. Eu sempre acho que isso surge quando preciso pedir desculpas por algo, quando preciso ser responsável, quando eu estraguei tudo. E porque o meu ego está arrastando os pés em direção a esse pedido de desculpas e dizendo, não diga isso.
E então você diz, e tudo fica melhor depois, fica mais suave e mais delicado, e você pode se conectar. E se sente como? Uau, há um sentimento de alta eficácia com isso. No entanto, meu ego ainda é resistente. Você não quer ruptura. Sim, Não é a divertido. ruptura é assustadora. É assustador. Sim, mas quase sempre termina bem no relacionamento certo. Mas isso é interessante porque se a ruptura não ocorre bem, essa é a resposta, é um Que é a filtro. explosão e o rompimento. Mas muitos de nós nos carregamos um pouco de medo de abandono e medo de perda. Mesmo que algo precise acabar, não queremos que seja hoje. Eu resistia praticamente em todas as relações em terminar quando eu sabia que provavelmente eu deveria Sim. terminar. Eu tinha medo disso, Sim. eu ficava assustado. Mas medo de machucar ou perder a outra pessoa? Machucar a pessoa, a outra pessoa ficar com raiva de mim, ter ódio de mim. O medo de machucar outra pessoa, às vezes é pura compaixão pela experiência dela. E às vezes é o medo de que a pessoa tenha um julgamento sobre Sim, você. em ambos. Eu tinha os extremos dos dois. Mas eu pelo menos me comunicava, eu dizia... Olha, não sei porque a gente tá... Não sei se a gente deve ficar junto. Não era como se eu não dissesse nada, mas eu falava... A gente deve ficar junto, eu não sei. Mas era uma conversa ansiosa e triste. Eu pensava, bem, na verdade tudo tá bem. Eu não tinha coragem de realmente dizer o que precisava dizer. Era muito sim. assustador. E desafiador também. Também há essa coisa. Temos uma compreensão cultural de que se for certo, se for o único, haverá experiência de alta química. Mas acho que às vezes a alta química, na verdade, apenas mascara o fato de que seus esquemas, armadilhas de vida e traumas se alinham com os esquemas, armadilhas de vida e trauma deles. E então você se encaixa como chave e fechadura no que há de ruim. E isso gera alta química. É assim que eu me senti antes, na Sim. maioria das relações anteriores. E isso queima muito brilhantemente e depois se apaga, e muitas vezes não termina, não é bonito. E de certa forma, às vezes o relacionamento certo gera baixa química inicialmente. E nós o consideramos uma indicação de que não estou realmente sentindo isso, deixe-me sair. Mas na verdade pode ser uma indicação de que você está fazendo uma avaliação muito precisa de que ainda não se sabe se esse é o relacionamento certo. O primeiro encontro, como é que você deveria saber? Mas pode haver motivos para continuar tentando descobrir. Muitos de nós precisam separar a alta química do é o único. Eu acho que sim também. Porque tem muita gente que tem alta química e depois acabam não funcionando, se divorciando, ou o que quer que seja. Então, se não é a Sim. solução, qual é a solução? Sim. Eu sempre pensei, não sempre, mas no último ano, eu percebi que pra mim, minha tese é que o amor não é suficiente. O amor sozinho não é suficiente. Você precisa de valores alinhados, de uma visão alinhada, de um estilo de vida alinhado. Sim. Não precisa Sim. ser 100% igual, mas tem que estar alinhado em algumas coisas. Caso contrário, vai ter um tipo de decepção, de quebra ou desafio que é desnecessário se você estiver num relacionamento alinhado em 3 aspectos. E você provavelmente vai ter mais sabedoria sobre isso do que eu, mas é apenas a partir de uma experiência Eu acho pessoal que as minha. duas coisas mais essenciais em um relacionamento que vale a pena investir são uma boa comunicação e abertura para crescimento. Se você tem essas duas coisas, pode enfrentar o mundo, porque qualquer desafio, qualquer diferença de opinião, estresse, que coloque o relacionamento em uma situação difícil. Se você puder comunicar bem sobre isso, o que é um grande desafio, Sem gritar ou reagir ou julgar alguém de mas maneira toda essa errada. comunicação violenta é como apenas dizer o que está vivo em mim, qual é a minha experiência. Então, comunicar de forma eficaz, consciente, né? Comunicação consciente. Muitos de nós caímos no que foi modelado pelos nossos pais É. e ficamos presos nisso, especialmente quando estamos privados de sono, estressados ou trabalhando duro, quando temos um filho. Há tantas coisas que tornam isso ainda mais difícil, mas a abertura para o crescimento. Eu e meu parceiro talvez crescemos de maneira desigual. Eu fui para o Brasil em 2011. Agora voltei e sou essa jovem sábia. Mas a pergunta é, você vem comigo nesta jornada? Acho que há algo aqui para continuar explorando. E se ambos estiverem dispostos, você pode enfrentar o mundo. A coisa que eu mais amo na minha namorada é que eu me considero muito principiante na mente. Eu estou sempre entrevistando, aprendendo, pesquisando para tentar encontrar soluções melhores e
Provavelmente eu sou muito comprometido com isso. Minha vida é sobre aprender e crescer e ter uma mente de principiante também. E ela é, se não igual, mais do que eu, que me deixa muito feliz. Eu nunca conheci uma parceira que tem essa fome de crescimento. Às vezes eu fico tipo, ok, a gente não precisa ouvir um podcast agora, a gente não precisa ler isso, fazer esse workshop, vamos relaxar e ver TV por um segundo. Mas isso me anima porque ela também tem essa mentalidade de crescer, o que me faz sentir, como você está dizendo, que a comunicação certa é uma mentalidade de crescimento. É realmente a chave para crescer numa relação, para ver ela florescer. Fico feliz que mencionou isso. Acho que há um esgotamento do crescimento às vezes. Qualquer coisa que você faz, como limpar um prato, você precisa estar ouvindo um podcast. Maximize todo o seu tempo para aprender. Voltando à medicina chinesa, realmente é um princípio taoísta, o Yin Yang. E estamos em um momento no Ocidente em que estamos obcecados com o Yang, que é a energia solar masculina ativa, produtividade. E desvalorizando o Yin, e isso é uma energia lunar feminina, receptiva, não faz, descansa. E mesmo quando estamos no Yin, às vezes é na verdade em serviço do Yang. É como, eu vou meditar para ser mais produtivo. É como se, não, isso é Yang disfarçado de Yin. E precisamos encontrar o equilíbrio. E é importante reconhecer que, como vivemos em uma obsessão cultural com Yang, na maior parte do tempo o equilíbrio é na direção do Yin. Lava a louça em silêncio e faz uma viagem de carro que é só música. É nada. Sim, nada. Interessante. Eu posso fazer uma digressão sobre medicamentos psiquiátricos, porque sinto que deixei incompleto. Eu disse apenas, eu tenho uma opinião controversa sobre medicamentos psiquiátricos. Acho que é muito provável que muitas pessoas que estão assistindo tomem um medicamento psiquiátrico. É muito importante para mim representá-las e basicamente dizer que minha abordagem aqui não é contra medicamentos psiquiátricos. Acredito que já ajudei pacientes com eles. Não há um dogma contra isso, mas acho que 99,9% dos psiquiatras usam isso como sua principal ferramenta. É como dizer, ok, você tem esse problema, toma aqui um remedinho. E às vezes isso funciona bem, e é ótimo. E se isso funcionou bem para você e você diz, isso me ajudou, não há vergonha nisso. Não precisa pensar demais nisso ou olhar para trás. Considere-se um dos sortudos e siga em frente. Mas acho que estou aqui para dizer que estou ciente das muitas, eu diria milhares de pessoas que não foram suficientemente ajudadas pela saúde mental como está. Que tenham começado com o medicamento que tenha ajudado inicialmente. Mas o efeito diminuiu ou tentaram todos os medicamentos e realmente nada ajudou. Outra contraindicação de medicamento ou considerações de planejamento familiar e estão lutando para parar. Há muitas pessoas cujas necessidades não estão sendo atendidas pela psiquiatria como está. E para elas, estou aqui para dizer que há motivos para ter esperança. Há tantas outras maneiras de subir essa montanha. Então, não há nada contra os medicamentos psiquiátricos aqui. Há muitas outras coisas que podemos fazer para te levar a um lugar onde você se sinta bem, onde possa alcançar uma vida satisfatória. Qual a prescrição que você precisa se dar para esse próximo ano? É não fazer nada, descansar mais, é assumir algo, é olhar para puxar a cortina? Sim. Uma grande parte disso é desacelerar e ter mais espaço. Eu quero aproveitar completamente este momento precioso com minha filha que tem 6 anos agora. E é isso. Este é o prato principal e é tão bom quanto vai ser. Sinto que em determinado momento ela será adolescente e olharemos para todas essas pessoas que têm relacionamentos complicados com seus pais. E vejo isso por uma lente tão diferente agora que sou mãe. Eu penso, ou não, eu vou ser a mãe. E esta é a pessoa mais importante do mundo para mim. Não vamos ter um bom relacionamento? Então eu quero desacelerar e estar presente o máximo possível. E eu acho que o que você mencionou sobre deixar ir qualquer resistência que eu tenha sobre o livro, seja quando as pessoas estão bravas ou sendo críticas, é mais fácil deixar ir, mas ainda assim me desequilibra. Às vezes, é um feedback realmente útil, mas que ainda dói de ouvir. E eu acho que é importante ser capaz de pegar a pérola enterrada no feedback, mas não precisar sentir que o que está acontecendo tem a ver com como as pessoas me avaliam. E eu dediquei muito amor e trabalho ao livro.
Uma década de prática, muitas perspectivas, insights e aprendizados. E o coloquei no mundo. E espero que isso ajude algumas pessoas. E isso é o suficiente. E eu posso deixar estar assim. Isso é ótimo. Como a gente pode transformar a ansiedade num superpoder? Sim. Nós temos uma atitude cultural de não seja tão sensível. Seja em relação a não tolerar glúten, multidões ou barulhos altos. Nós nos envergonhamos disso. Eu sou tão sensível. Se você é sensível de uma maneira, você é sensível em todos os sentidos, na minha opinião. E isso é um superpoder óbvio. As mesmas pessoas que não conseguem lidar com glúten e multidões também estão realmente atentas às necessidades dos outros. Elas são sensíveis às necessidades dos outros. São elas que percebem a linguagem corporal e as microexpressões e percebem quando alguém não se sente ouvido ou quando suas necessidades não estão sendo atendidas. E eu acho que elas são intuitivas e precisamos disso tão desesperadamente agora no mundo. E por isso acho que todos precisamos parar de envergonhar as pessoas sensíveis ou ansiosas que estão sendo muito sensíveis. Precisamos ouvir, porque acredito que elas estão aqui com uma capacidade profética. Certo. Eu amo isso. Eu quero que todo mundo compre o livro A Anatomia da Ansiedade, Entendendo e Superando a Resposta do Medo do Corpo. Eu acho que esse tipo de trabalho é um dos mais importantes que todo mundo devia aprender algo ao longo das nossas vidas em diferentes momentos. A gente vai lidar com estresse, ansiedade. O que você diria ser a raiz do medo? Então, ostensivamente, é o medo da morte e de perder as pessoas que amamos. Mas acho que talvez, e não estou dizendo que tenho certeza disso, mas estou cada vez mais curiosa sobre o fato de que esse ostensivo medo final é uma ilusão. O medo da morte, de perder alguém. Isso pode não ser toda a história do que está acontecendo aqui com a existência. Eu não sei, mas obtenho muito significado e conforto da ideia de que pode haver algo apenas ligeiramente menos compreensível acontecendo. Menos, sim. Superando a resposta do medo do corpo, é difícil criar uma vida significativa consistentemente quando a gente está sempre ansioso, está com medo. É muito mais fácil criar um ambiente de amor e um relacionamento a partir de um lugar de amor e paz do que do medo, estresse e ansiedade. Sim. Então acho que todo mundo tem que voltar, se não estiver lá agora, querendo ficar nesse estado o máximo possível. Então tem uma cópia desse livro, A Anatomia da Ansiedade. Eu recomendo esse livro da Ellen. Tenho algumas perguntas finais para você. Onde é que a gente pode te apoiar? Onde é que a gente pode te seguir? Onde você aparece mais? Sim, sou @EllenVora, MD nas várias plataformas sociais. Passo a maior parte do tempo no Instagram, mas tenho alguns vídeos muito constrangedores no TikTok. Legal. E meu site é ellenvora.com e você pode comprar o livro. Sou uma grande apoiadora de livrarias locais, mas tanto faz, o que for mais fácil. Ok. Essa é uma pergunta que eu faço a todo mundo no final. Ela se chama As Três Verdades. É um cenário hipotético, é o seu último dia na Terra. Por alguma razão você realizou todos os seus sonhos e metas que você quis viver na sua vida. E criou mais conteúdo e livros, mas por alguma razão, antes de morrer, isso tem que ir com você para um outro lugar e a gente não vai ter mais acesso a essas informações. Essa entrevista acabou, o livro acabou, nada vai estar aqui. Mas você pode deixar 3 coisas que você sabe que são verdades das experiências que você viveu. O que você diria serem essas 3 verdades? Eu acho que o número 1 é realmente reconectar-se à sua intuição e realmente aprender a confiar nisso. O que eu acho que se amplia em confiar em geral um pouco mais. Eu acho que o número 2 é priorizar a comunidade e para os introvertidos que ouvem isso e pensam, não, é em qualquer forma e quantidade que é o equilíbrio certo para você. Mas precisa haver conexão com outras pessoas, animais, passado, mas os relacionamentos são realmente tudo. E eu acho que o terceiro é viver uma vida conectada.
E eu quero dizer isso em vários sentidos da palavra. Conectado com outras pessoas, conectado com nossa intuição, conectado com significado e propósito, conectado com nossa intenção de fazer nossa contribuição. Não precisa ser grandioso, é apenas o que te faz feliz, é a contribuição certa a fazer, mas mantenha-se conectado a isso. Adoro isso. Eu quero te agradecer, Ellen, por um momento, por se expor. Acho que é desafiador e assustador às vezes se expor, e você faz isso de uma maneira muito boa aqui. E com todos os elogios e críticas potenciais que você tem, eu sei que isso é um grande salto para você. Então, realmente te agradeço por usar o trabalho de uma vida e colocar de uma forma que possa ser embalado para que a gente possa entender partes assustadoras da vida. Acho que a ansiedade, ela estressa muito a gente. Ela impede a gente de ter alegria, amor, paz e conexão. Então, para você usar mais de 20 anos que você estudou esses assuntos, aplicar e compartilhar com a gente aqui é um presente muito bonito, então te agradeço por isso. Minha última pergunta é: qual a sua definição de grandeza? É realização, e isso é individual. É o que quer que isso signifique para você. Incrível. Ellen, muito obrigado por estar aqui, agradeço isso. Obrigada. Tem um carbono que passa aqui por cima. Ele é ligado com a parte de baixo do chinelo aqui também. Toca o chão. Então, quando ele toca na terra, e a terra é condutiva, quando toca o pé nisso, é como se estivesse descalço sobre a terra. É como estar descalço, mas não precisa se preocupar com sujeira. Certo.